Romanos 8:1 diz, querido, que não há condenação, portanto, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tá? É isso que nós estamos estudando. Nós já vimos, desde o começo, que quando Paulo diz isso, isso aqui é aquilo que a gente chama de pressuposto, tá? Essa é uma afirmação categórica que Paulo faz e que ele vai, ao longo de todo o capítulo, tratar dela. Todo o restante do capítulo é uma exposição disso aqui. Paulo faz uma afirmação: não há condenação para quem está em Cristo. Ele está concluindo o seu assunto a respeito de salvação, da justificação pela fé. Ele começou isso lá em Romanos 1, no versículo 16 e 17, e ele vem expondo isso ao longo desses capítulos, tá? Para você ter uma ideia, nós temos uma playlist em Romanos 7 de mais ou menos 45 mensagens. Nós temos uma playlist em Romanos 6, que eu estou editando essas mensagens e colocando numa playlist. Nós chegamos no versículo 14, eu postei hoje, Romanos 6,14. Se eu não me engano, nós já temos ali 17 mensagens e ainda falta umas 10 a 12 mensagens para completar o capítulo. Isso sem falar nos outros capítulos, tá bom? Então, eu tenho mais ou menos, querido, sem brincadeira nenhuma, sem exagerar nada, eu tenho mais ou menos umas 120 mensagens pregadas apenas em Romanos, tá? E quando eu digo isso, querido, eu falo com convicção. Quando Paulo diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, isso não é uma afirmação isolada, isso não é algo tirado do seu contexto e aqui a gente está querendo agradar vocês, dizendo que está tudo bem com vocês. Não, não, não. Primeiro que essa mensagem não é uma mensagem nova. Isso aqui, ele já disse isso aqui anteriormente, eu já mostrei isso a vocês, né? De que quando Paulo diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ele está apenas repetindo aquilo que ele já disse. E ele explorou isso exaustivamente no capítulo 5 de Romanos, tá bom? Ele explorou isso no capítulo 6 de Romanos, nos versículos de 1 até 10. Paulo explora isso assim ao extremo, na verdade. Ele fala disso em Romanos 7, no começo, ali nos primeiros 4 capítulos. Então, é uma coisa que ele já vem dizendo ao longo da sua pregação. Quem está em Cristo, quem está firmado em Jesus Cristo, não perde mais a sua salvação. Essa é a linguagem que a gente conhece. E eu vou dar continuidade a isso, tá, queridos? Porque eu entendo, irmãos, que quanto mais nós explorarmos o texto, quanto mais a gente estudar o texto, mais haverá a possibilidade, porque eu sei que a gente pode ouvir isso e ao mesmo tempo duvidar, tá? Eu vou trabalhar daqui a pouco um conceito de fé, é um conceito que eu venho trabalhando ao longo da pregação de Romanos, né? Que é um conceito que consiste em 3 palavrinhas, tá? Fé significa confiança, significa conhecimento, né? Significa concordância e significa confiança. Essas 3 palavras definem aquilo que a Bíblia diz, chama de fé. Tá? Vou falar disso daqui a pouquinho, tá bom? Então veja, Paulo diz que não há condenação. A pergunta é, por quê? E eu não vou mais me ater ao que eu já disse, porque senão eu não ando, tá bom, gente? Se você quiser ter alguma dúvida, algum esclarecimento, volta na playlist. Eu tenho 4 mensagens já abordando essa questão que eu já preguei. E eu vou dar sequência hoje. Tá. A afirmação categórica de Paulo é, não há condenação para quem está em Cristo. E a pergunta é, por quê? E a resposta é exatamente essa. É porque nós estamos em Cristo. Tá? É porque nós estamos em Cristo. Agora, veja, é possível provar que estamos em Cristo e que em Cristo não há mais condenação? Essa é uma pergunta que deve ser feita, tá? No sentido de que a gente possa dirimir as dúvidas que existam no nosso coração. É possível provar que estamos em Cristo e, estando em Cristo, não há mais condenação? Eu queria mostrar para vocês que é possível, sim, irmãos. Na verdade, eu diria a vocês que apenas o capítulo 6 seria suficiente para a gente provar isso, tá? Mas eu vou me ater um pouco mais além do capítulo 6.
A questão é, se você está em Cristo, esse é um ensino do capítulo 6 que eu vou resumir para vocês. Se você está em Cristo, você está ligado a Jesus na sua morte, você tomou parte da morte de Cristo, você participa da morte de Cristo. É o que o Senhor diz, tá? É o que é dito na palavra de Deus. Romanos 6:3 diz assim, olha, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Observe a expressão batizados. O que significa batizados? Significa inseridos, tá? O batismo, né, que Paulo fala aqui, está lá em 1 Coríntios 12, versículo 13. Foi o texto que nós usamos no nosso retiro, falando sobre o Espírito Santo, tá? O batismo do Espírito Santo, citado lá em 1 Coríntios, é o ato do Espírito nos inserir em Cristo, tá bom? Isso é ser batizado em Cristo. Nós somos inseridos. Pensa aí, Paulo usa algumas, eu falei disso semana passada, né? Ele usa algumas metáforas para falar da igreja e de como é que funciona a igreja. Ele diz que a igreja é uma casa em construção. Está lá em Efésios isso, tá? Os crentes são essa espécie de tijolos que são inseridos nessa casa, tá? É isso que Paulo fala quando diz que nós somos batizados. O ser batizado em Cristo significa que nós somos mergulhados em Cristo, nós fomos inseridos em Cristo. Agora observem, nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados também na sua morte, em sua morte. Ou seja, nós fomos inseridos na morte de Cristo. Nós morremos com Ele, querido. Nós morremos com Ele. Essa é a verdade completa a respeito do cristão. Romanos 6, agora eu vou ler o versículo 4. Olha só, fomos sepultados. Veja, gente, antes de eu ler, deixa eu colocar algo para ti. Na vida cristã tem algumas coisas interessantes, tá? Romanos 6 não é um texto prático, não é um texto subjetivo. Romanos 6 é um texto que descreve a nossa condição diante de Deus, o nosso estado diante de Deus. Tá? Eu vou citar alguns textos que você já conhece, mas que a intenção é ajudar você a compreender o que eu estou colocando. Jesus disse lá quando ele estava no Getsêmani, antes de ser preso, ele disse aos discípulos, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando o Senhor diz isso, ele está estabelecendo ali a condição do cristão. O espírito está pronto, essa é a nossa posição em Cristo, essa é a nossa condição, essa é a nossa situação diante de Deus por causa do que Cristo fez. Mas ao mesmo tempo que ele cita a nossa condição diante do Senhor, ele fala da nossa realidade enquanto crente, enquanto homem, enquanto mulher nesse mundo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Do que ele está falando? Aí ele está falando da vida prática, do dia a dia nosso. Mesmo que a minha condição diante de Deus seja inabalável, imutável agora, eu ainda estou no mundo, e enquanto eu estiver no mundo, eu vou ter lutas, eu vou ter dificuldade. Provavelmente eu vou tropeçar algumas vezes, vou cair, mas esses tropeços, essas quedas, não alteram a minha condição diante de Deus. Por isso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Ou se você for lá para o final do capítulo 8, Paulo vai dizer, vou abrir o texto, tá bom? Porque é melhor lendo o texto do que só falando, né? Romanos 8, lá no finalzinho, querido, versículo 38 e 39, olha o que é dito lá. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Consegue entender isso, irmãos? Ele está dizendo a mesma coisa de Romanos 8:1. Ele começa estabelecendo o seu pressuposto, o seu tema, a sua mensagem principal do capítulo, e ele termina voltando exatamente para a mesma coisa, só que numa linguagem diferente. No versículo 1 ele diz: não há condenação, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque eles estão em Cristo, eles estão seguros. Porque eles estão em Cristo, nada pode separá-los do amor de Deus. Porque eles estão em Cristo, essa é a condição deles diante de Deus. Então, veja, Romanos 6 fala da nossa condição, é o nosso estado, querido, é o nosso estado. É a nossa situação aos olhos de Deus. Olha o que ele diz. Primeiro, no versículo 3, ele diz que nós somos batizados em Cristo Jesus, e ser batizado em Cristo Jesus significa que nós somos batizados na sua morte, inseridos na sua morte. Agora, versículo 4, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança, escute essa palavra, querido, nós somos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, certamente nós seremos também unidos com ele na semelhança da sua ressurreição. Quando ele diz semelhança, ele está dizendo assim, olha, o que aconteceu com Jesus Cristo na prática é atribuído a nós. Não quer dizer que nós morremos como Cristo morreu. Não quer dizer que nós ressuscitamos como Cristo ressuscitou. Mas porque Ele morreu e eu estou nele, eu morri com Ele. Porque Ele foi sepultado e eu estou em Cristo, eu fui sepultado com Ele. Porque Ele ressuscitou e eu estou em Cristo, então eu também ressuscitei com Ele. Essa é a nossa condição, é a nossa situação espiritual. Eu espero que vocês entendam isso, querido. Essas são as consequências inevitáveis de estarmos em Cristo. Se eu estou em Cristo, o que é dele passa a ser meu também. Visto que eu estou nele, eu tenho participação no que ele fez. E exatamente da mesma maneira como eu tive participação no que Adão fez também. Escute, irmãos, sabe de uma coisa? É muito importante que na hora da gente estudar a Bíblia, a gente tenha o fato de eu ensinar tanto vocês, de insistir tanto com vocês, para que vocês leiam a Bíblia, leiam toda, de Gênesis a Apocalipse. Quantas vezes você der conta de ler, entendeu? Começar e só parar quando morrer, na verdade. Vai lendo, vai lendo, vai lendo. Ah, pastor, mas eu não entendo. Não importa, leia, 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 entendeu? Leia. Porque vai chegar um momento em que o Espírito vai começar a abrir o nosso entendimento, vai nos dar uma visão panorâmica da Bíblia, vai nos dar uma visão completa do todo das Escrituras. E quanto mais eu vou lendo, mais essa percepção vai aumentando, na verdade. O ruim, querido, é que muita gente, quando pega a Bíblia, ele vai procurando aqueles pedacinhos que ele gosta, aqueles textos que ele gosta, e faz daquele texto uma doutrina, sem levar em consideração o que vem antes ou o que vem depois. Por isso que você não pode pegar um texto como esse de Romanos aqui que eu estou lendo aqui e isolá-lo do contexto. Por quê? Porque se você fizer isso, você está perdido. Você vai ensinar heresia, não tem jeito, irmãos. Entende? Então, quando eu digo isso aqui, olha só, para Paulo é assim. Paulo classifica a humanidade. Paulo tem umas formas interessantes de classificar a humanidade. Quando ele está falando de descrentes e crente, ele usa os termos judeus e gentios. Você pode observar isso. Nos primeiros capítulos ele fala muito sobre isso, judeus e gentios, judeus e gentios, judeus e gentios. Quando ele está tratando da realidade do crente, aí ele usa uma expressão diferente. É o que está em Romanos 5, a partir do versículo 12. Eu vou já ler o versículo 12 aqui. Aí aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo. É muito curioso isso, queridos. Porque aos olhos de Deus, ou eu estou em Adão, ou eu estou em Cristo. É assim que funciona. O que eu estou em Cristo
eu me beneficio daquilo que Cristo fez. Porque eu estava em Adão, eu me beneficiava, só que negativamente daquilo que Adão tinha feito. Vou ler o texto, irmão, já já. Mas veja, Adão cometeu o primeiro pecado, e por causa daquele pecado de Adão, todo ser humano que nasce nessa terra já nasce debaixo de condenação, já nasce debaixo da ira de Deus. Olha, Romanos 5,12. Leia o texto. Pelo que, como por um homem, Adão, tá bom? Por um homem que é Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O que Paulo vai colocar aqui, a partir desse versículo aqui, querido, é estabelecer isso como doutrina básica. Por causa do pecado de Adão, a morte, o pecado veio, e por causa do pecado, a morte. Então, todos nós que estamos em Adão, nós morremos. Por que nós morremos? Porque nós já nascemos debaixo da culpa do pecado. O que Adão fez lá, nós herdamos a culpa. Eu não tenho tempo, mas se eu tivesse tempo, eu tratei disso. Eu não sei se essa mensagem está completa, querido, mas eu tenho ela em algum lugar. Vou procurar depois a playlist de Romanos 5. Se eu conseguir achar as mensagens, eu vou editá-las e colocar lá. Quando nós estudamos esse texto, nós falamos aqui a respeito de crianças. Há uma discussão muito grande em relação à questão da criança, se ela é salva, se ela não é salva, e se ela morrer sem pecado, ela vai para o céu, e aquela coisa toda. Quando a gente discute isso muitas vezes sem levar em consideração o que Paulo diz aqui. O que Paulo diz aqui é que todo ser humano que vem a esse mundo, ele já nasce condenado. Ah, pastor, mas a criança não tem consciência. Não, ela herda o pecado de Adão. Ela é culpada daquele pecado. E aos olhos de Deus, ela já nasce morta espiritual. O salmista diz isso. Eu fui concebido em iniquidade, né? Eu fui concebido em iniquidade e em pecado eu nasci. Mais ou menos isso que ele diz lá, Salmo 51, me parece. Paulo diz isso em Efésios. Porque Deus nos deu vida, Efésios 2:1, porque Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. O que Paulo está dizendo é o seguinte: todos vocês, antes de receberem vida de Deus, vocês estavam mortos. É a condição natural do ser humano, morto em pecado, querido. Morto em pecado. Por que ele está morto em pecado? É por causa dos seus pecados? Também, mas não só por isso, mas por causa do pecado de Adão. O que Adão fez alcançou toda a humanidade. O que Cristo fez alcançou aqueles que creem nele, aqueles que estão nele. Olha, querido, a situação é exatamente essa. Antes, nós estávamos em Adão e por causa do pecado de Adão, todos nós estávamos condenados e sentenciados à morte. Entretanto, agora nós estamos em Cristo. E por causa disso, né? Porque Cristo morreu, eu morri. Quando ele ressuscitou, eu ressuscitei. Quando ele ascendeu aos céus, eu também fiz isso. Na verdade, Efésios 2, 4, 5 e 6 vai nos mostrar que nós estamos, olha só, querido, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo que eu estou colocando para vocês aqui não é subjetivo. O que eu quero dizer com isso? Não é experimentável. Tudo que eu estou colocando para vocês aqui é doutrinário. Diz respeito à nossa condição diante de Deus. Efésios 2, a partir do 4. Acompanhe comigo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e agora observe, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você consegue
captar, querido. Olha, eu estou lendo, né, Romanos, eu estou estudando Romanos, Efésios, na verdade, como leitura devocional, estou estudando Efésios. E olha o que eu encontrei nos meus estudos lá em Efésios. Assentado nos lugares celestiais em Cristo significa nada menos que eu e você, em Cristo, estamos assentados nesse momento nos lugares celestiais. Nós estamos lá. Ele não está lá dizendo que nós vamos estar, ele não está dizendo aqui que nós vamos estar lá. Ele diz que nós já estamos. Veja, o texto diz, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. É uma realidade. Não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu, na verdade. Mas, como é que a gente pode conciliar isso com o fato de que ainda estamos nesse mundo limitado pelo tempo, com toda a sua confusão e contradição? Como podem essas duas coisas, né, estar assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus e ao mesmo tempo estar vivendo um conflito, as lutas aqui? Como é que ele pode conciliar essas duas coisas como verdadeiras? A resposta, querido, pode parecer paradoxal, mas contudo, essa é a verdadeira situação do cristão. Espiritualmente, eu estou no céu nesse momento em Cristo Jesus. Essa é a minha condição, tá? E eu estou num sentido em que eu sempre vou estar, na verdade. Embora em meu corpo eu continue vivendo na terra. Eu ainda sou um cidadão desse mundo, limitado pelo tempo. O meu espírito foi redimido, como sempre redimido será. Porém, o meu corpo ainda não foi redimido. E eu, como todos os outros cristãos, estou esperando aquilo que Romanos 8:23 chama de a adoção. O crente, ele espera a adoção. E Paulo explica o que é a adoção. Ele diz, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Escute, há uma redenção do Espírito, essa já aconteceu. O Espírito está pronto, o Espírito já foi redimido e há uma redenção do corpo, esta ainda por acontecer, tá? Paulo se expressa, querido, também dessa forma, né? Quando ele diz assim lá em Filipenses, a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar assim todas as coisas. Em meu espírito eu já estou lá, mas ao mesmo tempo eu posso dizer que ainda estou na terra e num corpo, aguardando a redenção desse corpo. Tá, pastor, isso é muito complexo, isso é muito complicado. Tá, eu admito, irmãos, mas a questão é a seguinte: o que me cabe como cristão é o seguinte: eu acredito nisso, eu acredito que eu fui batizado em Cristo Jesus, eu acredito que eu fui inserido na morte de Jesus, eu acredito que assim como eu morri em Cristo, eu também ressuscitei em Cristo Jesus. Eu acredito que pelo fato de estar em Cristo Jesus, e Cristo agora está sentado nas regiões celestiais, eu também estou lá com Ele. Essa é a questão, irmãos. Ah, pastor, eu não creio nisso. Bom, então você vai ter que arrancar algumas páginas da sua Bíblia. Porque é isso que a Bíblia diz. E nós não podemos fugir da verdade, querido. Essa é a nossa condição. É nesse aspecto que Paulo diz, olha, não há condenação para você. Aquele, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado. Quem foi que não conheceu o pecado, irmãos? Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado no meu lugar. Você consegue entender essa linguagem? Quando Jesus está lá na cruz e ele dá aquele brado dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Eu chamo a sua atenção para uma coisa muito simples. Primeiro, se você ler os evangelhos, você não vai encontrar Jesus chamando Deus de Deus. Leia lá.
Na sua próxima leitura dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, observe quantas vezes no evangelho Jesus chama Deus de Deus. E você só vai encontrar essa referência. Nas outras é Pai, meu Pai. É sempre essa a expressão. A pergunta é, por que Jesus, lá na cruz, não chamou Deus de Pai? Porque ali Deus tinha que ser Deus. Porque ali, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado no meu lugar. Os estudiosos, queridos, os teólogos aí, que estudam a Bíblia, dizem que foi naquele momento em que Deus lança sobre Jesus os pecados, e aí eu vou chocar você com uma coisa, tá bom? Mas eu vou dizer mesmo assim. Não é que ele lança os pecados da humanidade sobre Jesus. Ele lança os pecados dos seus eleitos, daqueles que serão salvos em Jesus. Por que eu digo isso? Porque Jesus vai morrer a morte dos salvos. Se Deus ali naquele momento tivesse lançado a morte de toda a humanidade, os pecados de toda a humanidade em Cristo, isso significaria que toda a humanidade estaria salva. Mas você sabe que isso não pode ser verdade. Então, por uma questão de dedução, nós dizemos que os pecados dos salvos foram lançados em Jesus Cristo e ali na cruz, Deus puniu esses pecados em Jesus. Choca você isso? Bom, querido, é a interpretação que nós temos. Paulo, em Romanos 3, usa uma linguagem interessante para falar sobre isso. Ele usa termos como propiciação, e você não pode falar de propiciação sem falar de expiação. São termos que são inseparáveis, porque a propiciação, ela apazigua a Deus. A ideia da propiciação é, vamos lá, apaziguar é uma linguagem que talvez vocês tenham dificuldade com isso, né? A ideia é tornar, quando a gente pensa na época, no contexto de Paulo, é tornar os deuses favoráveis. Vamos lá, o cara quer fazer uma viagem no mar, ele é grego. Se não me falha a memória, o deus dos mares para os gregos é Poseidon. Isso, Poseidon. Eu acho que é Netuno para os romanos. Poseidon. Então o que ele faz? Antes da sua viagem, ele faz um sacrifício ao seu Deus para tornar o seu Deus favorável a ele durante a sua trajetória. Queridos, a linguagem é muito essa, sabe? A propiciação torna Deus favorável ao homem. Mas como é que a propiciação pode tornar Deus favorável ao homem? É simples. É porque houve uma expiação. Por isso que eu não posso separar propiciação de expiação. A expiação é um sacrifício que diz respeito ao homem. É quando a culpa do meu pecado é removida. Porque a culpa do meu pecado foi removido, então agora Deus se torna favorável a mim. Novamente, não é querendo fazer propaganda não, querido, mas se você quiser aprender mais sobre isso, eu tenho uma playlist sobre justificação pela fé, de Romanos 3. Dá uma olhadinha lá, por favor, tá bom? Eu exploro esses textos exaustivamente, muito bem elaborado, muito bem trabalhado, didático, fica fácil de você entender. Tudo isso, querido, para te mostrar. Veja, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado no meu lugar. Com que sentido? Para quê? Qual foi o propósito disso? E o resto do texto vai dizer, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Qual é a ideia? Porque Cristo sofreu os meus pecados, porque ele foi punido no meu lugar, agora Deus é favorável a mim. Agora eu sou considerado justo aos olhos de Deus. Não é que eu tenho uma justiça própria. Não, não. A justiça que eu tenho sobre mim é a justiça de Jesus.
Eu uso uma linguagem, querido, sempre que eu falo sobre isso, a intenção é facilitar o entendimento. Imagine, eu lembro de uma época que eu trabalhava no hotel, e de vez em quando aparecia um cara alcoólatra lá pelas 2, 3 da manhã, o cara sentava na porta do hotel ali, na cadeira que tinha lá, e eu começava a conversar. O cara está lá todo fedido, roupa suja, entendeu? Faz tempo que ele tomou um banho, um bafo, que é um negócio assim quase que... Ah, amigo, cadê a família? Não, faz tempo que eu não vejo. Mas por quê? Não, porque minha esposa tem vergonha de mim, meus filhos têm vergonha de mim. O cara está há não sei quantos dias sem tomar banho, a roupa endurecida, de sujeira, fedido. Imagine, querido, essa roupa simboliza os nossos pecados. Os nossos pecados. Não é que Deus tenha vergonha de nós, mas é que com essas roupas eu não posso me achegar a Deus. Deus é santo e eu não posso entrar diante dele dessa forma. O que ele fez? É como se ele tivesse pego as minhas roupas sujas de pecados, verte elas em Cristo, e o Senhor, não é que ele trata a minha roupa, ele arca com as consequências do meu pecado, e uma vez que ele fez isso por meio da sua morte, agora Deus me veste com uma veste santa que vem de Jesus para mim. Há uma troca. As minhas roupas fedidas foram jogadas fora por causa do que Jesus Cristo fez, e eu sou vestido com novas vestes, vestes limpas, vestes purificadas. Toda vez que Deus olhar para mim, ele não vai enxergar mais aquele Edilson fedido com as suas... Agora ele enxergará a justiça do seu filho em mim. Se você entender isso, irmãos, eu te garanto que a tua vida espiritual vai ficar muito mais fácil. Porque foi o que Deus fez por nós. Essa é a minha condição diante de Deus, porque eu estou em Cristo Jesus, eu já morri com Ele, eu fui sepultado com Ele, eu ressuscitei com Ele e eu estou assentado nas regiões celestiais com Ele também. A mesma verdade, querido, e eu estou tratando aqui, vamos lá, e eu estou tratando aqui de um ponto, tá? A pergunta que eu fiz, lembra lá no comecinho? A pergunta que eu fiz é possível provar que estamos em Cristo e porque nós estamos em Cristo não há mais condenação para nós? É o que eu estou tentando colocar diante de vocês. Eu disse, Romanos 6 seria suficiente para provar isso. Mas a gente não tem isso só em Romanos 6, querido. Nós temos isso também em Romanos. Romanos 7, tá? Nos 4 primeiros versículos, Paulo explora isso. Paulo expõe essa mesma verdade agora no contexto da relação matrimonial. O marido morreu, a mulher está livre e ela pode se casar com outro homem, ela pode se ligar a um outro homem. A ideia é, assim nós morremos para a lei, na qual nós estávamos retidos, você pode depois olhar o texto lá, que é exatamente o que ele vai dizer, para poder desposar ou casar com outro, que no caso é Jesus Cristo, entendeu? Que morreu também, mas ressuscitou, e agora nós estamos nele. Nós ressuscitamos com ele, e tudo quanto pertence ao noivo, também pertence à noiva. O marido, tá, e a esposa vão compartilhar de tudo, eles têm tudo em comum, por causa dessa unidade, dessa relação. A Bíblia diz que marido e mulher são uma só carne. Há uma ligação espiritual entre o homem e a mulher, e porque eu estou em Cristo, essa mesma ligação existe entre nós. Na verdade, Romanos 6 diz que quem se une a uma prostituta se torna um com ela, mas quem se achega a Deus se torna um com Ele. É a mesma linguagem, irmãos. É a mesma mensagem. Olha Efésios, capítulo 5, versículo 29 e 30. Porque ninguém nunca odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Olha que expressão forte é essa, querido. Veja, nós somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Ele está usando a analogia do casamento para retratar a nossa união com Cristo. Você consegue perceber, querido, essa relação com o Senhor Jesus Cristo?
tá? Nós somos parte dele. Nós somos membros do seu corpo, membros da sua carne e dos seus ossos. Paulo está declarando aqui, querido, que existe aqui uma união mística entre Cristo e a sua igreja, e ela é comparável à união que existe entre marido e esposa. Qual é o propósito disso tudo? Nos mostrar que nós estamos intimamente ligados ao Senhor Jesus Cristo e que não somente o que é dele é nosso, porém também sempre será. Não há quem ou o que possa nos tirar dessa relação. Essa mesma verdade, querido, pode ser encontrada em Romanos 6,8. Olha só, gente. Veja, Romanos 6, do 1 ao 10, é um texto para a gente aprender e memorizar, porque ele é muito forte. Olha só, Romanos 6,8. A partir do 8, na verdade. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Aí ele vai explicar, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem nenhum domínio sobre ele, pois quando a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Agora preste atenção, querido, versículo 11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Ele está aplicando o que ele disse anteriormente. O crente é alguém que deve se considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Por quê? Porque essa é a condição dele. Ele está dizendo que a morte não tem mais domínio sobre o crente, que a morte não tem mais domínio sobre nós, querido, tá? Não tem, não pode ter e nunca vai ter. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. E assim como Cristo morreu e ressuscitou, porque nós estamos nele, nós também morremos e ressuscitamos. Essa é a nossa situação, essa é a nossa condição. Bom, eu diria aqui, queridos, que esses são os motivos que levaram o apóstolo a fazer uma declaração tão categórica assim. Agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, tá? É por isso que ele diz isso. Motivos ele tem de sobra. Textos para provar isso há aos montes, entende? Então ele está afirmando aqui, novamente, ele está concluindo a sua doutrina da justificação pela fé, e ele não poderia fazer isso diferente. Para fazê-lo, ele tem que firmar isso. Ele está falando da certeza de salvação, ele está falando da segurança do cristão, entendeu? Porque nós estamos em Cristo, nós estamos seguros. Porque nós estamos em Cristo, nada pode nos separar do amor de Deus. Porque nós estamos em Cristo, não há condenação para nós, entende? Essa é a nossa situação. Essa é a nossa situação, querido. Então a gente não pode aqui, de forma alguma, esquecer. Isso não é uma ideia solta no ar. Isso não é um texto tirado do seu contexto. Isso é um ensino muito sólido nas Escrituras Sagradas. Por causa disso, a gente pode dizer que não há, nunca haverá e jamais, estou sendo enfático, né? Jamais poderá haver condenação para os que estão em Cristo Jesus. A pergunta que a gente faz é: bom, é possível dizer que um crente perde a salvação? E eu digo a vocês, olhando para o texto, é impossível. Eu já disse isso várias vezes, vou repetir de novo, e quantas vezes eu achar necessário. A discussão que existe, porque há uma discussão muito grande, tá? No contexto do cristianismo, não só no Brasil, mas em todo lugar, há uma discussão. O crente pode ou não pode perder a salvação? Eu acho que essa discussão ela é completamente equivocada. A pergunta não é essa, a discussão não é essa. A grande discussão que deveria haver no nosso meio é: as pessoas são ou não são salvas? Elas estão ou não estão em Cristo? Não é porque uma pessoa vem à igreja que ela é salva, irmãos, vocês sabem disso. O erro nosso como pastor, como líder espiritual, é querer tratar todo mundo como crente, como
discípulo de Jesus, como alguém que nasceu de novo, como alguém que está em Cristo. E nós não podemos fazer dessa forma, irmãos. Porque aí o irmão se desvia. Ele se desviou, nós dizemos assim, o irmão perdeu a salvação. Ele era salvo e perdeu a salvação. Essa abordagem, você não encontra isso na Bíblia, irmãos. Essa abordagem não é bíblica. Veja, vamos lá. É uma questão de contexto, tá? Qual é o livro da Bíblia que trata exaustivamente a respeito de salvação? Romanos. Romanos. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele tem um propósito em mente. Tá, o propósito principal, ele tem outros, né? Ele quer a ajuda da igreja para ir à Espanha, mas vamos lá. O propósito principal de Paulo é, ele não conhece a igreja de Roma, não foi ele que fundou a igreja de Roma, e ele está se apresentando à igreja. Então o que ele faz? Ele compila toda a sua mensagem de salvação numa carta. É chamado de a teologia sistemática da salvação, a carta de Romanos. Para você ter uma ideia, entendeu? É um tratado sistemático a respeito da salvação. Então, Paulo trata aqui de todas as questões relacionadas à salvação. Então, o livro que nós temos na Bíblia, que trata de maneira exaustiva a respeito da salvação, é por isso que Paulo, ele vai ler toda a carta de Paulo, ele trata da seguinte perspectiva: ele está abordando o seu tema e ele imagina, pode haver um judeu lá nessa igreja que vai levantar esse questionamento. Aí ele levanta o questionamento e responde. Aí ele volta para o assunto. Olha só para você ter uma noção, gente, eu acho que isso ajuda a gente a compreender o texto. Paulo escreveu Romanos 5, lá no finalzinho, Romanos 5. Pegue lá os últimos versículos de Romanos 5. Olha o que ele diz. A lei veio. Vou pegar a tradução melhor, porque essa aqui não ajuda muito, viu, gente? Só um instantinho. Isso. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo escreve isso e ele sabe, isso aqui vai dar problema. E eu estou dizendo coisas que vai dar às pessoas oportunidade de levantar questionamentos. E, de fato, 2 questionamentos são levantados a respeito desse texto. Um imagine, é lógico, o raciocínio é lógico, entendeu? Só não é lógico para um cristão que tem o Espírito Santo, mas é um raciocínio lógico. Se onde abundou o pecado, a graça superabundou, parece que tu está dizendo, Paulo, que o pecado é necessário para que a graça de Deus seja maior. Se é assim, olha quando começa o versículo 1 de Romanos 6. Dá uma olhadinha, querido, para você ver a lógica. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Consegue perceber a lógica? Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, Paulo, você está dizendo que é possível a gente ajudar o Senhor a se manifestar mais gracioso, né? Basta continuar no pecado que nós estamos dando ao Senhor de manifestar a sua graça ainda mais. Essa é a ideia, irmãos. E a outra questão diz respeito à lei. Olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz, irmãos. É muito curioso isso, gente. Bom para a gente pensar, na verdade. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. A lei fez com que a ofensa aumentasse. Espera aí, Paulo, que negócio é esse? Quer dizer que a lei não é dada para salvar? Paulo vai dizer, não, a função da lei não é salvar. A função da lei é mostrar o pecado do homem. Daí Paulo escreve Romanos 7 para tratar da lei. Qual é o papel da lei na vida do cristão? Qual é a função da lei? Qual é a relação do crente com a lei? E aí ele escreve Romanos 7, querido.
Um dos tratados mais profundos que existe na Bíblia, irmãos, a respeito da situação do homem. Tá? Romanos 6 e 7 não faz parte da argumentação de Paulo a respeito da salvação pela fé. É aquilo que a gente chama de digressão. Ele está abordando um tema, ele sai do seu tema para explicar algumas coisas, depois ele volta para o tema novamente. Romanos 8:1 é Paulo voltando para o finalzinho de Romanos 5, 22 e 23, 21 e 22. 20 e 21, na verdade. Ele saiu, imagine, eu estou indo aqui na minha estrada, de repente eu preciso sair para fazer alguma coisa. Eu saio da estrada, resolvo o que eu tenho de resolver, depois eu volto e continuo a minha caminhada. Foi isso que Paulo fez aqui nessa carta. É essa a abordagem de Paulo. Por isso que Romanos 8 é apenas um comentário de Romanos 5. É uma expansão desse comentário. Ele está expondo o texto mais detalhadamente, com uma linguagem diferente, mas ainda tratando da mesma questão, querido. Irmãos, é algo assim que é impressionante. Deixa eu tentar ilustrar contigo. Oh, não acredito. O horário acabou. Não acredito. Gente, eu não consigo andar com esse texto. Não consigo. Tem quanto tempo de gravação? Vem, olha para mim, por favor. 50 minutos? Me dei rapidamente. Eu vou praticamente ler o meu texto, tá? Para vocês entenderem uma coisa. Olha só. Como é que a gente pode conciliar, querido? Peraí. Não vou começar não, porque senão a gente não vai dar tempo. Eu vou começar um pensamento, eu não vou conseguir terminá-lo, querido. Aí vai ficar muito complicado. Vamos lá, vamos fechar isso aqui, tá? Escute. Paulo vai gastar 31 versículos. Irmãos, isso aqui vai dar para a gente, por baixo, umas 70 mensagens. Para você ter uma noção, essa é a terceira mensagem que eu estou apenas no versículo 1. Você tem ideia? Romanos 8, 28 a 30. Eu preguei isso há uns 7, 8 anos na igreja. Eu gastei 6 domingos para expor esses 2 versículos, tá? Então nós vamos gastar muito tempo estudando Romano. Qual é a intenção, qual é o desejo do coração de Paulo? É trazer segurança ao crente. Uma vez que ele está em Cristo, uma vez que ele nasceu de novo, ele não perde mais a sua salvação. É essa a questão. Se você tem dificuldade com isso, querido, eu sugiro a você que volte, pegue a playlist de Romanos 6 que eu estou explicando lá, tá bom? Porque eu trato disso em quase toda a ministração, essa questão, mostrando para você. Novamente, é tudo repetição. Paulo não está dizendo nada de novo, ele está só se repetindo, na verdade. Olhe lá, assista lá. Principalmente as primeiras mensagens, do versículo 1 até o 10. Segurança, nós estamos em Cristo, nós estamos unidos misticamente ao Senhor, nós somos um com Cristo, nós somos inseridos em Cristo Jesus. Então, tudo que aconteceu a Ele é aplicado a nós, querido, tudo. E isso está por toda a Bíblia, irmãos, aqui em Romanos, em Efésios, entendeu? Você vai para Gálatas, lá em Colossenses, é uma mensagem que vai sendo repetida constantemente, com uma linguagem diferente, mas tudo apontando para a mesma realidade. O cristão é alguém que está em Cristo. E porque ele está em Cristo, a sua situação diante de Deus já foi resolvida. O Espírito está pronto. Ele já está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a condição dele, querido. Essa condição não pode ser alterada. O que está acontecendo agora é que nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo. O nosso espírito já foi redimido, tá? Agora nós aguardamos a redenção do nosso corpo também. Porque essa é a promessa de Deus. Assim como Cristo morreu e ressuscitou e teve o seu corpo de volta, o cristão também vai ter o corpo de volta, redimido. Mas nós não perdemos mais essa condição.
A discussão não é essa, não deveria ser essa nunca. A discussão é: você está em Cristo ou não está em Cristo? Essa é a discussão. Essa deveria ser a verdadeira discussão. Bom, para encerrar, pensa no seguinte: é possível um crente desviar, ficar afastado de Deus? É. Eu não discuto isso, tá bom, gente? Novamente, é importante entender essas coisas. Como é que eu posso... será que é possível a gente diferenciar um crente que está afastado do Senhor de uma pessoa que esteve na igreja durante um tempo e ela simplesmente se afastou da igreja, mas ela não era crente? Existe alguma regra, existe alguma maneira da gente saber disso? Eu creio que sim, irmãos. Eu creio que sim. Você vai observar uma coisa interessante. E se você olhar para o próprio Buriti, você vai perceber isso na vida de algumas pessoas que estão desviadas. Um crente que se afasta do Senhor por alguma razão, seja lá qual for, motivos nunca vão faltar para alguém se afastar do Senhor, entendeu? Frustração na igreja, falta de entendimento com algumas pessoas, discussão, brigas, uma pessoa se decepciona. Existe um monte de motivos pelas quais as pessoas podem se afastar de Deus. Elas não estão firmadas no Senhor, e aí, por causa das relações interpessoais, elas podem se afastar de Deus. Mas ela tem temor de Deus no coração. Ela se afasta, mas não perde o temor de Deus no coração. Uma pessoa que está na igreja e se afasta da igreja, e ela age pior do que um mundano que nunca foi à igreja, sem temor de Deus, eu posso te garantir, com a mais absoluta convicção, de que aquela pessoa nunca nasceu de novo. Ela estava na igreja, ela era religiosa, mas não nova criatura. Para mim, essa é a principal maneira de saber se uma pessoa que está afastada, ela é crente ainda. Porque ela pode estar afastada da igreja, mas ela continua salva. Ela pode até viver um tempo no pecado, mas ela não perdeu o temor de Deus. Agora, o cara saiu da igreja e ele começa a comentar que ele nunca tinha experimentado liberdade como agora ele experimentou, e agora que ele conheceu a verdadeira felicidade, e agora ele vai para a farra, para a bagaceira, e ele está festejando isso. Querido, não conhecia Deus, não tinha sido salvo. Eu já disse a vocês, tem irmãos que estão na igreja que quando saem da igreja parece aqueles cordeirinhos, sabe? Que você solta ele no campo, ele sai pulando aqui. É um negócio impressionante. E eu tenho visto isso muitos aqui no Buriti, lá em Imperatriz, com pessoas que eu conheço. Olha o pensamento de uma irmã da igreja, conhecida minha, me ajudava na mocidade na época, cantava e cantava muito bem, na verdade, e ela se afastou, se frustrou. Namorou com o irmão deu um cano nela, não quis casar, ela se frustrou com o irmão e se afastou de Deus. Um dia eu fui atrás dela para conversar e perguntei: vem cá, por que você não volta? Olha o pensamento, irmãos. Edilson, se eu voltar, eu não posso fazer o que eu estou fazendo agora. O que ela estava fazendo agora? Bebendo, indo para as farras. E ela não queria largar aquilo. Alguém que foi da igreja, envolvida com liderança, no Ministério do Louvor, durante muito tempo, agora está dizendo que não pode voltar para a igreja, porque ela não quer parar de fazer o que ela estava fazendo. Só que aí tem um detalhe, querido. A motivação dela é a seguinte: eu não quero envergonhar a igreja. Eu não quero envergonhar a Deus. Ela está envergonhando. Falta sabedoria para ela? Falta. Mas se percebe que existe um temor no coração, um certo medo de estando congregando e as pessoas verem ela fazendo alguma coisa de errado. Na minha concepção, querido, isso indica uma pessoa que nasceu de novo. Está afastada, está frustrada, entendeu? Mas não perdeu completamente o temor. E que você encontra muitas vezes pessoas que saem da igreja e fazem coisas que até o diabo duvida que alguém é capaz de fazer. Porque ela se sente livre agora. Agora eu não tenho mais as amarras da igreja, do pastor, do líder, sei lá, da doutrina, como as pessoas falam. Agora eu posso fazer o que eu quiser, eu não sou mais da igreja. Essa pessoa provavelmente, querido, nunca foi salva. O crente afastado ainda tem o temor de Deus no coração
alguém que não conheceu a Cristo, o que restringia ela de fazer alguma coisa de errado era o medo de ser exposto na igreja. De fazer e o pastor apontar o pecado e discipliná-la e alguma coisa dessa natureza. Agora que não tem mais isso, ela está livre para pintar e bordar da forma como bem entender. Provavelmente esse tipo de gente nunca conheceu Cristo. Portanto, essa pessoa, não é que ela perdeu a salvação, ela nunca teve salvação. Nunca teve salvação. Porque, repito, querido, se nós estamos em Cristo, então não há condenação para nós, nem agora e nem nunca. Se nós estamos em Cristo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Se coloque de pé, por favor, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos. Senhor, nós damos graças a Ti, porque nós temos a oportunidade de aprender, Senhor, de aprender. Nós louvamos ao Senhor porque a Tua palavra, Senhor, nos ensina. Nós encontramos na Tua palavra, Senhor, tudo o que nós precisamos para firmar o nosso coração em Ti. Tudo o que nós necessitamos, Pai, para fortalecer a nossa alma, Senhor, para alimentá-la. A minha oração, Pai, é que o Senhor continue gerando no nosso coração esse tipo de desejo, Senhor, o desejo por conhecer, o desejo por aprender, Senhor, meu Deus. O desejo, Senhor, por ser alimentado pela Tua palavra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, gere em nós, Pai, gere em nós o desejo de conhecer a Tua palavra, Senhor. O desejo de ter o nosso espírito alimentado pela Tua palavra, Senhor. Gera fome em nós da Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E que uma vez, Senhor, meu Deus, Pai, que nós aprendemos a Tua palavra, Senhor, o nosso coração se firme profundamente nela, não havendo espaço, Senhor, meu Deus, Pai, para dúvidas, para questionamentos, Senhor. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o nosso coração se apegue profundamente à Tua palavra, Senhor, e que dela nós recebamos todo o nutriente espiritual que nós precisamos para a nossa caminhada, mas também, Senhor, meu Deus, Pai, para a nossa segurança, para o nosso consolo, para o nosso conforto. Eu te peço tudo isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.